Oi, Dani. Eu resolvi gravar um vídeo para te orientar a fazer 4 exercícios, basicamente, tá bom? Pra gente poder treinar a respiração e uma melhor articulação e projeção da voz. Seguinte, a respiração, ela é o combustível do nosso corpo, né? Ela é o que faz nos manter vivo, é uma das únicas funções que a gente precisa necessariamente fazer para conseguir viver. Até mesmo necessidade como alimentar ou beber água, a gente consegue ficar dias ou um tempo sem, mas respirar a gente não consegue. Só que muitas vezes a gente se esquece de respirar ou respira de forma inadequada, que leva a uma compensação de outros órgãos, né? Então, por exemplo, quando a gente respira muito superficialmente, uma respiração muito curta, a gente acaba comprimindo toda essa região da laringe onde estão as pregas vocais, e isso faz com que a gente sinta dor ou pode levar até lesão nas pregas vocais, tá? Então é muito importante a respiração como um combustível do nosso corpo e principalmente da nossa voz. O fato de às vezes a gente sentir falta de ar ou a voz ficar ofegante pode ser por uma questão mesmo de respirar inadequadamente, ou também uma questão emocional e estresse, porque a nossa respiração também ela reflete muito o nosso estado emocional, principalmente ansiedade. Então, eu imagino que durante a gestação, eu sei porque eu acabei de passar por ela, a gente fica bastante ansiosa pensando em diversas coisas, né? Primeiro em como está o bebê, como está se formando, como está se desenvolvendo, aí já vem aquela ideia do parto, como vai ser o parto, como vai ser, como não vai, e depois como que vai ser ter um bebê em casa. Então vem um monte de coisa na nossa cabeça, então a gente acaba ficando um pouco mais ansiosa, isso reflete no nosso corpo e pode refletir muito em relação à respiração. Então eu vou passar alguns exercícios para você ter uma melhor percepção de como o seu corpo respira, de como respirar melhor. Isso vai te ajudar tanto na questão vocal, quanto nesse controle da ansiedade que influencia na nossa fala, na nossa voz, que precisa controlar, né? Isso vai ajudar inclusive nessa questão da ansiedade em relação à gestação, ao seu trabalho, enfim, o que estiver te deixando ansiosa em determinados dias. Porque você pode ver que não é sempre, né, que fica uma voz um pouco mais cansada. Então, pode ter a ver com essas duas coisas, com uma ou com a outra. A questão emocional, e aí acaba sobrecarregando, né, refletindo na respiração, ou um mau uso mesmo, uma respiração mais forçada que acaba provocando um cansaço na fala. Então vamos lá. Primeiro, os 2 exercícios de respiração, eles são exercícios baseados na yoga, né? Muitas vezes na yoga a gente faz, que é ter consciência do quanto a respirar. Talvez você até já tenha feito em alguma aula e tudo mais. Tá? Então a primeira coisa é a gente tentar tirar o foco respiratório dessa parte superior, dos ombros e garganta, e trazer ela para a região do abdômen. Então eu não vou fazer deitada, mas eu quero que você faça deitada, sem travesseiro. Vê se fica mais confortável você com as pernas esticadas ou com os joelhos dobrados, para não doer a coluna, tá bom? Então deita como você achar mais confortável, com o joelho dobrado ou esticado. E aí você vai colocar suas 2 mãos sobre o abdômen e vai sentir esse movimento de quando o ar entra e quando ele sai. Então quando você puxar o ar pelo nariz, ele tem que encher o abdômen, né? Então sua mão tem que levantar, e quando você soltar, o abdômen tem que diminuir, né? Ir para dentro, sua mão também, tá? Então você vai fazer esse simples movimento de respirar pelo nariz, estufando a barriga, sem movimentar a parte superior de ombros e braços, né? E peito, e soltar murchando a barriga. Primeiro simples, uma inspirada longa e uma expirada longa também, num tempo só. Mesmo com a barriga, né, com o bebê, você vai provavelmente sentir, tá? Tenta ao máximo sentir, sem forçar nada, sem sentir desconforto. Depois que você fizer 10 vezes esse movimento de inspirar e expirar longo, sentindo o movimento da barriga,
Você vai ter um pouquinho de percepção sobre isso. Então, nós vamos mudar um pouco o ritmo. Você vai inspirar em 2 tempos e soltar em 2 tempos. E vai fazer 5 vezes. Depois você vai fazer a mesma coisa com 3 tempos. Tá? Vamos fazer só até 3 tempos. Então, primeiro você vai fazer uma inspiração longa uma vez, depois em 2 tempos, depois em 3 tempos. Sempre percebendo muito o movimento de entrada e saída do ar, o esforço que você faz e que não faz. Na verdade, você não deve fazer muito esforço, mas esse movimento do ar entrando, movimentando a região do abdômen, o músculo diafragma que está bem aqui, tá? E não movimentando a parte superior. Então é muito importante fazer esse exercício. Ele te dá uma maior sustentação para a fala, para o canto até, e te dá uma melhor consciência do ato de respirar, que às vezes é isso que acontece quando a gente está falando num dia um pouco mais difícil, tá? Então nós vamos fazer essa respiração. Entendeu, né? Primeiro uma longa, 2 tempos, depois em 3 tempos. Depois ainda deitada, conforme, e a perna também, do jeito que tiver melhor para você, você vai respirar longo, inspirar longo e jogar a mão lá para trás enquanto inspira. Segura por uns 3 segundos e quando for expirar, a mão vai voltar. E aí você vai apertar o abdômen. Então você vai inspirar e o abdômen vai crescer. E expirar e comprimir o abdômen, né? E os braços. Tá bom? 10 vezes também. Mesmo objetivo. Melhorar a conscientização da respiração e fortalecer os músculos relacionados com respiração, tá? 10 repetições esse. Depois nós vamos trabalhar alguns exercícios relacionados com a respiração e a voz, a projeção da voz, tá? O primeiro é uma mastigação, você vai, como se você estivesse mastigando algum alimento, e aí você vai produzir um som. Então você vai fazer um equilíbrio entre a produção, né, o filtro do som e a fonte, que é a prega vocal. Então você vai fazer assim, ó. Tá? Pode movimentar a mandíbula para os 2 lados, abrir a boca, né? Tudo fazendo um som, mastigando, tá? Você vai mastigar bem todo o som que você estiver produzindo. Isso você pode fazer durante 1 minuto. Marca mais ou menos aí no relógio e aí faz esse exercício durante 1 minuto, tá bom? Depois você vai fazer um outro também, que é controle da respiração. Então sempre a gente inspira antes de começar, antes de fazer o início vocal, tá bom? Então nós vamos fazer a repetição de sílaba assim, ó. Mini, mini, a. Mini, mini, é. Mini, mini, e. Mini, mini, o. Mini, mini, o. Mini, mini, u. Essa é a repetição que nós vamos fazer, só que com bastante exagero na articulação, tá bom? E tentando prolongar. Então também é para fazer um equilíbrio entre o filtro e a fonte, tá bom? Então vamos lá. Mini, 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 a. Mini, 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 é. Mini, 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 e. Mini, 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 o. Mini, 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 o. Mini, 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 u. Tá? Quando você fizer as vogais, você tenta projetar sua voz como se ela tivesse um alcance além de você, uma distância um pouco maior, tá? Então vai tentando fazer essa projeção. Então primeiro você faz um som um pouco mais fechado, que é esse nasal, mini, 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 a, e projeta a sua voz, tá bom? Então eu acho que tenta fazer esses exercícios, vê se te dá conforto e melhor sustentação quando você for falar, quando for gravar os vídeos, tá
tá bom? Um beijo!